Olá, sou Paulo Eduardo. Estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí nos acompanhando. Estamos caminhando no livro de Atos dos Apóstolos já há muito tempo, né? Nós estamos aqui nesse livro estudando a Bíblia, olhando um pouco da geografia, olhando o contexto bíblico. Nossa intenção aqui é fazer um estudo que você possa compreender. Eu tenho certeza que se você está viajando conosco em Atos dos Apóstolos, a sua leitura do Novo Testamento vai ser mais agradável. Quando você chegar, por exemplo, estamos falando de Coríntios, em Corinto, quando você chegar lá na carta de Coríntios, você vai lembrar, não é? O que aconteceu quando Paulo chegou em Corinto, por que foi isso, como era a cidade. Esse é o propósito dos nossos estudos aqui. É respeitar o contexto bíblico, estudar a Bíblia com muito cuidado para o nosso crescimento espiritual. A gente tem tanta heresia sendo ensinada hoje, né? Tanta bobageira bíblica aí, pessoas usando a Bíblia para falar tanta heresia, mas nós precisamos ter muito zelo pelas Escrituras, a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós. E eu quero agora convidar você a me acompanhar então em mais um estudo. Vamos juntos. Vamos ler só o versículo para fundamentar o nosso comentário hoje. Estamos no primeiro ainda do capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Paulo esteve em Atenas, pregou, várias pessoas creram nele, alguns zombaram e abandonaram, mas alguns creram. E Paulo chega em Corinto, e já estudamos aqui alguns dias porque Paulo escolheu Corinto, mas ficou uma situação que eu quero comentar no vídeo de hoje, porque Paulo ainda escolheu Corinto. Porque Paulo foi a Corinto, e a gente fala Paulo escolheu, mas na direção do Espírito Santo de Deus, é claro, o Senhor orientando. A razão moral daquela cidade levou Paulo para Corinto. Nós falamos da comercial, esportiva, não é? Aquela questão geográfica, mas a questão moral moveu muito o coração de Paulo a ir para esta cidade. Embora Corinto fosse uma cidade extremamente intelectual, até pela proximidade a Atenas, ela era uma cidade moralmente depravada. Corinto tinha recebido a alcunha de ser a cidade mais depravada do seu tempo. A gente olha isso aqui e a gente pensa assim, se você olhar hoje para a nossa sociedade, fosse fazer uma radiografia da nossa sociedade hoje, a gente ia dizer, não é, que sociedade corrompida a que nós estamos vivendo, né? Quanta imoralidade, quanta baixaria. É uma sociedade poluída, maculada pela prostituição, pela sensualidade, pela pornografia, pela imoralidade sexual. Isso é a nossa sociedade hoje. Mas sabe, a nova realidade que testemunhamos hoje nada mais é do que a velha moralidade travestida com a roupagem nova. O que a gente está vendo hoje no mundo não é algo que está surgindo agora. Hoje, usa as tecnologias novas, mas sempre existiu. E Corinto, ela vivia uma degradação moral terrível. Eu vou passar para você alguns aspectos. Primeiro, a prostituição em Corinto era muito forte. Por uma razão bem interessante. Em Corinto, a religião se confundia com a prática sexual. Isso mesmo, a religião era misturada com a imoralidade sexual. Lá em Corinto existia o templo de Afrodite, né, que era considerada a deusa do amor e era adorada, e tinha um templo chamado Acrópolis, na parte mais alta da cidade. E alguns estudiosos afirmam que naquele templo de Afrodite existiam cerca de 10 mil mulheres que trabalhavam no templo como prostitutas culturais. E lá no ponto mais alto da montanha de Corinto, as sacerdotisas adoravam aquela divindade pagã de Afrodite através da prostituição. E se não fosse o suficiente, ainda os historiadores contam que à noite aquelas prostitutas elas desciam para a cidade e se entregavam a muitos marinheiros e turistas daquela cidade, os dois portos grandes naquela localidade. Então a prostituição ela era
ligada, intrínseca naquela cidade de Corinto. A homossexualidade também era presente em Corinto. Ali ficavam os monumentos de Apolo, o deus grego, que representava a beleza do corpo masculino, e a adoração a Apolo induzia a juventude, não apenas de Corinto, mas a juventude em geral, a se entregar ao homossexualismo, e talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo da época. Não sei se você lembra, Paulo escrevendo, descreveu com cores vivas esse assunto em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 28. Paulo fala sobre esse tema de forma muito clara. É provável, como eu disse no início, que Paulo tenha escrito Romanos na cidade de Corinto. Era uma cidade que se entregue a práticas dessa forma como nós falamos. Muitos membros da igreja de Corinto tinham vindo dessas práticas antes de se converterem. Você vai ver em 1 Coríntios 6 e 9. Essa era a situação da cidade. E há uma razão espiritual para Paulo estar lá em Corinto também. Lá tinha muitos deuses, lá tinha muitos ídolos. Até hoje, quando alguém visita aquela cidade, pode visualizar uma gama de estátuas na cidade e monumentos dedicados a outros deuses na cidade de Corinto até os nossos dias. Por isso, Paulo entende que aquela cidade precisava ouvir do Deus verdadeiro. Por isso que Paulo entendia que ali era uma cidade estratégica. E Paulo encontra uma sinagoga como uma ponte de contato, como havia feito em Atenas e outras cidades. Em outras cidades, né? Não Atenas. Paulo encontra uma sinagoga para começar a pregar ali. E a partir dessa ponte, Paulo leva o evangelho a toda a cidade. O mundo precisa ouvir do evangelho. O mundo está perdido nos seus pecados. E nós precisamos falar das boas novas de Cristo Jesus. Razões para pregar o evangelho nós temos, não é? Razões para falar de Cristo nós temos de sobra. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha o mundo que nós estamos inseridos. Será que nós temos deixado Deus nos usar assim para a glória dele? Nosso estudo de hoje fica com esse pensamento para nós. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida para a glória dele. Que nós possamos ser canais. Como eu disse no estudo anterior. Observar o lugar que estamos, ver as possibilidades, ver como falar. Mas o mundo precisa. Como Corinto, não é diferente hoje. Precisamos falar desse Jesus que salva, perdoa, que liberta. E se nós conhecemos, nós temos a responsabilidade de anunciar. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar. A partir de agora a gente entra um pouco mais com detalhes sobre a chegada de Paulo em Corinto e como foi. Te espero lá. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.